vida nesta noite. Aqueles que já se encontram aqui conosco, que você seja bem-vindo em nome de Jesus. E aqueles que estão lá em seus lares, nas suas casas, e juntos nesta hora, que nós possamos glorificar, exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus. A palavra do Senhor diz que bom é estar na casa do Senhor e a Ele render louvores. Como é bom poder reunir como povo adquirido pelo sangue do Cordeiro. Quero convidar você nesta hora a abrir a palavra do Senhor, no Salmo de número 84. E diz assim a palavra do Senhor: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Amém. E para isso eu te convido a glorificar e exaltar o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, quando eu contemplo as tuas obras, quando eu contemplo a tua majestade, a tua grandeza, eu só tenho a engrandecer e glorificar o nome do Senhor, pois grande é o Senhor e grandes coisas tem feito o Senhor. Eu te convido a se colocar de pé nesta hora e nós vamos adorar o nome do Senhor.
tudo aquilo que Ele tem feito, tudo aquilo que Ele tem dispensado sobre a sua vida, sobre a minha vida, no decorrer da história. Esse Deus que não muda, esse Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse Deus todo-poderoso que tem cuidado de mim, que tem cuidado de você. Por isso eu te convido a continuar declarando as grandezas desse Deus.
de glorificar, de exaltar, de engrandecer o nome do Senhor. Obrigado, Deus, porque tudo que o Senhor criou foi para o seu louvor. E hoje aqui há vidas neste lugar, há vidas que nos assistem nesta hora, que o Senhor comprou com o sangue precioso do teu Filho. E hoje, se nós podemos declarar a nossa fé, a nossa confiança, dizer que o Senhor é o nosso consolo, que o Senhor é o nosso refúgio, é porque nós sabemos em quem nós temos crido, e nós estamos bem certos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. A Ti, Jesus, honra, glória e louvor. Receba a gratidão, a adoração do Teu povo, receba as vidas no Teu altar, receba as ofertas que foram entregues. Pai, receba a oração de cada um, e que o Senhor continue manifestando a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua glória no meio do Teu povo. Que o Senhor venha falar aos nossos corações mais uma vez, através da pregação da Tua palavra, essa palavra viva, poderosa, que tem transformado os nossos corações, que tem vindo de encontro às nossas necessidades. Fica conosco, Pai, e continue ministrando, continue regando o nosso coração. É o que nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. No nome dele, para sempre. Amém. Amém, Senhor. Podemos assentar, amados. Nesta hora, Pastor Kleber tem a palavra. Graça e paz. Amém, queridos? Que bom que nós estamos aqui nesta noite, juntos para adorarmos o nosso Deus, rendermos aí o nosso louvor, também sermos edificados através da sua palavra. Eu quero orar a Deus por você que está aqui, você também que está nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus continue falando ao seu coração, falando à sua casa, através da palavra de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo de número 3. Eu quero ler com os irmãos apenas o versículo de número 7. Nós estamos pensando com a igreja durante os últimos cultos de quarta-feira sobre o tema como viver com sabedoria. No versículo 7 de Eclesiastes, capítulo 3, Salomão nos mostra que só vive com sabedoria aquele que sabe controlar a sua língua. No versículo 1, Salomão diz que há um tempo determinado e um tempo para todo propósito debaixo do céu. E no versículo 7, na parte B, ele diz que há um tempo de estar calado e há também um tempo de falar. A sabedoria, queridos, é algo que nasce como fruto de um temor a Deus. A Bíblia diz que aqueles que temem a Deus, eles possuem de fato o princípio da sabedoria em suas vidas. Por isso que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para esse texto escrito pelo rei Salomão, o rei mais sábio
que já existiu sobre a face da terra, nós vemos que no versículo 7, Salomão vai tocar num tema que é comum, e eu diria um tema dificílimo para todos nós. Porque Tiago diz que aquele que não peca em palavras, aquele que não peca no seu falar, este é perfeito. O fato é, queridos, que todos nós podemos e precisamos crescer na maneira pela qual nós usamos a nossa linguagem. No primeiro estudo, à luz desse texto da Palavra de Deus, nós compartilhamos com a igreja alguns motivos pelos quais nós devemos guardar silêncio nas nossas vidas. Algum motivo pelo qual muitas vezes nós devemos silenciar os nossos lábios diante de uma discussão, diante de uma opinião contrária. A Bíblia nos mostra que o silêncio, ele faz parte de uma comunicação efetiva. Mas há também no versículo 7, dito por Salomão, um tempo específico para falarmos. E a pergunta que fica para nós é como e quando nós devemos falar. Em primeiro lugar, nós destacamos já algumas quartas-feiras que nós devemos falar sempre a verdade. A Bíblia diz em Provérbios 12, versículo 22, que o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas Ele se deleita com aqueles que falam a verdade. A Bíblia diz, queridos, que a palavra do crente deve ser sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Por isso, um dos princípios que você deve guardar na sua vida, se você quer viver com sabedoria e controlar a sua língua, é preciso que você fale sempre a verdade. Não há, queridos, meias verdades. A palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 37, Jesus diz: seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que disto passar vem do maligno. Ainda em Efésios capítulo 4, versículo 25, o apóstolo Paulo diz que aquele que se converte a Jesus Cristo, ele deve abandonar a mentira. Efésios 4, 25, a Bíblia diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quarta-feira passada, queridos, nós falamos também sobre um outro princípio. E por isso é importante olharmos para o todo da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que não basta apenas falarmos sempre a verdade, mas é preciso falarmos a verdade conjugada com o amor. Quantos irmãos estiveram aqui na quarta-feira passada? Levante sua mão. Glória a Deus. Nós vimos, à luz do texto de Efésios, capítulo 4, versículo 15, quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos falar a verdade em amor e crescermos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Warren Wiersbe, um comentarista bíblico muito conhecido no meio evangélico, ele diz que a verdade sem amor é algo brutal, e o amor sem a verdade é hipocrisia. Por isso, queridos, a palavra do crente sempre deve ser uma palavra verdadeira, mas também uma palavra que vai adornada com amor, ou seja, com o sentimento de promover o outro, de libertar o outro. Muitas pessoas, às vezes, por falar a verdade, usam isso como pretexto para ferir,
para diminuir o outro, para desprezar, para tirar sarro, para se colocar numa posição de supremacia espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a nossa palavra deve ser verdadeira, mas o sentimento de amor não pode faltar em nossos corações. O apóstolo Paulo ele diz que é impossível honrarmos a verdade sem sermos pessoas amáveis. Por isso, meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 13, quero convidar você para que abra comigo a sua Bíblia nesse texto da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 13, sem dúvida um dos textos mais conhecidos na Bíblia Sagrada. Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retire. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A palavra amor, meus irmãos, nesse texto da palavra de Deus, é a palavra grega ágape, que é o amor perfeito, o amor que vem de Deus, esse amor que não é egoísta, esse amor que busca fazer o bem ao outro, sem se preocupar com nenhum tipo de interesse. Por isso que no versículo 4, quando Paulo vai dar as características deste amor ágape, deste amor que vem de Deus, ele diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, ele não se ufana, não se ensoberbece, ele não se conduz inconvenientemente, ele não procura os seus próprios interesses. O amor não se exaspera, ele não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. A única coisa, queridos, que nós vamos levar desta vida para a eternidade é o sentimento do amor. A Bíblia diz que nós podemos falar a língua dos homens, dos anjos, podemos ter o dom de profetizar, conhecimento de todos os mistérios, de toda a ciência, podemos ter uma fé tão grande
a ponto de transportarmos os montes. Podemos ser pessoas solidárias, pessoas aparentemente benignas, mas se o nosso coração não estiver banhado pelo amor, diz a palavra que nada disso nos aproveitaria. Por isso, você que é cristão e quer usar a sua palavra com sabedoria, é preciso que você fale sempre a verdade, mas não se esqueça do amor. Por isso, queridos, aquele que ama, ele aprende também o terceiro princípio, ou seja, fale sempre depois de ouvir atentamente. Eu quero pensar sobre este terceiro princípio com você nesta noite. Em primeiro lugar, é preciso que você fale a verdade. Em segundo, que a sua verdade esteja conjugada com amor. Em terceiro, fale depois de ouvir atentamente. Abra comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 1. Veja o que diz no versículo número 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para se irar. Meus irmãos, uma das coisas que tem prejudicado grandemente a nossa comunicação, muitas vezes, é a nossa incapacidade de ouvir o outro. E aqui eu não estou falando dos ouvidos biológicos, eu não estou falando da capacidade que Deus nos deu de audição, que faz parte dos 5 sentidos humanos, mas eu estou falando de uma percepção e de uma atenção que nós devemos ter para compreender o que de fato a outra pessoa está nos dizendo. Provérbios capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que se o sábio der ouvidos, ele aumentará o seu conhecimento. Um dos grandes problemas da nossa geração é que ela não está mais acostumada a ouvir. Os irmãos podem perceber na rede social de quantos minutos são feitos os áudios ou os vídeos do YouTube. Reflexões bíblicas que têm alcançado multidões de pessoas não passam de 5 minutos. Vídeos no YouTube que têm grandes alcances e muitos acessos não passam de 10 minutos. As pessoas estão perdendo cada vez mais e mais a capacidade de ouvir. E eu diria que muitos estão perdendo até mesmo a capacidade de compreender. São pessoas que querem falar muito rápido. São pessoas que, quando estão ouvindo uma experiência de alguém, um testemunho ou um tema sobre determinado assunto, são pessoas que não têm paciência, que não conseguem controlar os seus impulsos, precisam falar com rapidez. E este é o mal que a nossa sociedade tem enfrentado, e isso tem prejudicado grandemente a comunicação familiar. Sérgio Ernesto, um terapeuta da comunicação, ele disse que saber ouvir é uma arte, e é terapêutico para quem deseja ser escutado. Uma das maiores queixas, meus irmãos, que nós ouvimos dos cônjuges em respeito à comunicação, é que ele não é escutado, ele não é ouvido dentro do seu ambiente familiar. E Sérgio Ernesto, ele diz que saber ouvir é uma arte que você tem a possibilidade de aprender. E isso é terapêutico, é um remédio para quem também deseja ser escutado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não é
ouvido, se você não é escutado dentro do seu lar, que tal você parar um pouco mais para ouvir? Que tal você dar mais tempo para o outro falar, abrir o seu coração? Muitas pessoas, queridos, respondem sem ouvir, falam sem compreender o que o outro tem a dizer, e isso é um triste fato. Quando você observa duas pessoas que estão tentando discutir pontos de vista diferentes, e uma delas demonstra não prosseguir, interrompendo a outra pessoa repetidamente, esta descortesia, ela reflete um problema simples, ou seja, há um desejo maior de replicar a outra pessoa, ao invés de ouvir a sua impressão sobre a matéria, ou sobre o assunto. Isso aconteceu recentemente nos Estados Unidos da América, quando Joe Biden e o Trump, que estão disputando as eleições, aliás, estão na reta final da apuração dos votos, e nós percebemos como que o debate deles, o penúltimo debate, foi um debate totalmente desprovido de uma comunicação sadia. Havia muita ofensa, havia muita interrupção, havia a utilização de muitas palavras chulas, ao ponto de que aquele que estava intermediando o debate se descompensar no seu emocional e ter que agir duramente com os dois oponentes. Isso acontece, queridos, também no ambiente familiar. Isso acontece também no ambiente profissional. Quando duas pessoas que estão conversando e elas têm ponto de vista diferentes, elas não estão preparadas ou não estão desejosas para ouvir ou para sentir o coração do outro. Por isso que há muita interrupção, muita impaciência. Julgamentos precipitados são feitos com relação a assuntos e problemas que deveriam ser ponderados e estudados cuidadosamente. E talvez a pergunta que precisa ser respondida nesta noite seja: por que algumas pessoas respondem ou falam antes de ouvir? Por que algumas pessoas têm dificuldade em ouvir, em escutar aquilo que o outro tem para dizer? Primeiro, por causa do orgulho. O orgulho, queridos, é esse sentimento que muitas vezes nós temos, que nos faz pensar de nós mesmos, que nós estamos acima do outro, ou que nós somos melhores do que o outro. O orgulho tem a ver com a nossa autoestima desordenada, e ele faz com que certos indivíduos sejam teimosos. O orgulho faz com que certos indivíduos sejam persistentes em seus pontos de vista, mesmo quando eles estão errados. Você conhece alguém assim? Alguém que às vezes sabe que está errado, às vezes ela sabe que o seu ponto de vista apresenta algumas incoerências, mas ele continua insistindo, ela continua teimando, porque o orgulho tomou conta do seu coração. Sabe, queridos, um dos segredos da comunicação efetiva se chama a humildade. Quando nós temos a capacidade de reconhecer que nós não somos melhores do que ninguém, e se somos bons em alguma área, somos ruins ou regulares em outras, e todos nós precisamos crescer, e todos nós precisamos melhorar, e todos nós podemos aprender com o outro. Por isso que em Provérbios capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que o sábio, que o inteligente, ele dá ouvidos e por isso aumenta o seu conhecimento. E aquele que tem discernimento, ele obterá orientação. Muitas pessoas, queridos, não crescem
o seu conhecimento intelectual, ou espiritual, ou até mesmo emocional, porque não tem capacidade de ouvir o outro. São pessoas extremamente orgulhosas. Tais pessoas podem se orgulhar da sua capacidade de formar uma opinião sobre um indivíduo ou sobre uma situação específica. Em sua presunção, ela supõe que podem tirar conclusões certas de tudo e examinar todos os fatos de forma coerente. Mal percebem que a maioria das primeiras impressões que elas têm são totalmente imprecisas. Cuidado. Se você tem esta facilidade de chegar a uma conclusão muito rápida sobre uma pessoa, sobre determinado fato, isso pode ser um preconceito. Isso pode ser, na verdade, um orgulho. E uma incapacidade, queridos, que muitas vezes nós temos de reconhecer as nossas limitações. Não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo sim. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa e a gente não conhece aquela pessoa, porque nós não convivemos com ela, nós não passamos tempo conversando e criando uma certa intimidade, e a gente cria, por assim dizer, uma certa imagem de como aquela pessoa é. A gente cria um preconceito, e quando a gente parte para o relacionamento, para o diálogo sincero, quando a gente começa a conversar com aquela pessoa, a gente percebe que a nossa impressão não bate, que a maneira pela qual nós tivemos um discernimento de como aquela pessoa é, não corresponde com a realidade. Isso acontece, queridos, porque a nossa percepção ela é falha. O nosso coração é enganoso e os nossos olhos não têm capacidade de discernir tudo como realmente ele é. Por isso, muitas pessoas falam antes de ouvir, porque possuem um grande orgulho em seus corações. Somente aquele que é humilde sabe esperar. Somente aquele que é humilde sabe valorizar o pensamento e o sentimento que vem do outro. Segundo lugar, por que algumas pessoas respondem antes de ouvir? Por causa de impaciência. Queridos, a impaciência é também um pecado. A impaciência, algumas vezes, impede você de ter um diálogo equilibrado e um diálogo profundo com alguém. Aquela pessoa que precisa resolver tudo em questão de segundos, em questão de minutos. É gente que não consegue sentar, olhar no olho do outro e ouvi-lo atentamente por 30 minutos, ou até mesmo algumas vezes por algumas horas. Quantos pais, queridos, têm perdido seus filhos ainda na adolescência, porque não têm paciência para a comunicação? Quantos pais têm perdido seus filhos ainda na infância, porque acham que aquilo que eles têm para nos dizer não é tão importante? Gente que está sempre agitada, gente que tem sempre algo para fazer, e por isso não pode ouvir com atenção as palavras do outro. São mentes que não conseguem suportar nada que exija atenção, fixada e sustentada por longo tempo. Elas ficam inquietas. Algumas, queridos, ficam até irritadas, agitadas, e estão sempre ansiosas por pegar uma oportunidade para abreviar a matéria. Ralph Hardy, estudioso da personalidade humana, ele disse que conhecer toda a verdade é algumas vezes um processo muito tedioso. Conhecer toda a verdade às vezes é um processo longo, exige de você uma atenção, exige de você um interesse, e por isso pode gerar tédio no coração de algumas pessoas. Ele disse que esse processo não exige nem tempo
nem esforço para saltar a uma conclusão sem aprender o que se deveria saber antes de chegar a uma determinação em sua própria mente. Ou seja, você precisa de um tempo significativo para saber o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo, o que o outro está agindo de tal maneira. E muitas vezes a impaciência, queridos, prejudica a nossa comunicação. Terceiro, por que algumas pessoas respondem antes de ouvir? Por causa da parcialidade. Parcialidade acontece quando uma pessoa toma partido a um ponto de vista particular. E ela é tentada, apesar dos fatos, apesar das evidências, a colocar as suas impressões na balança. Deixa eu dar um exemplo de parcialidade. Quando de repente duas pessoas estão discutindo, e uma daquelas duas pessoas é especial demais para você. Uma daquelas pessoas você tem uma certa afinidade, e a outra não. E é muito natural que quando entra uma terceira pessoa nesse diálogo, se ela não tomar muito cuidado, é perigoso que ela seja parcial, que ela tome partido por uma pessoa em detrimento de outra. Esse é o cuidado, queridos, que os conselheiros de casais precisam ter. Todas as vezes que o conselheiro está diante de um casal, ele precisa ouvir aquilo que o esposo tem a dizer, aquilo que a esposa tem a dizer, mas procurar manter o caminho da imparcialidade, ser fiel às Escrituras, orientar de acordo com a palavra de Deus, mas nunca tomar o partido de ninguém. Por isso que algumas vezes é preciso aconselhar separadamente, para que você de repente não fale algo do esposo que venha favorecer a esposa, ou fale algo da esposa que venha favorecer o esposo, e assim gere um relacionamento familiar, um espírito de competição, um espírito de disputa. A parcialidade é algo que impede a comunicação dentro da família. As pessoas que são parciais, elas tendem a dobrar, ou até mesmo a torcer a verdade em prol daquilo que desejam ouvir. Você conhece alguém assim? Você está dialogando, você está discutindo, e você percebe que aquela pessoa sempre puxa a sardinha para um lado. São pessoas parciais, pessoas que torcem a verdade, pessoas que argumentam os fatos de uma maneira tendenciosa. Às vezes fazem vistas grossas para os seus erros, para as suas faltas, enaltecendo apenas aquilo que as convém. Quarto lugar, por que algumas pessoas respondem antes de ouvir, queridos? Por causa da preguiça. A preguiça é um sentimento também condenado pela palavra de Deus. O preconceito é o substituto para o pensamento da pessoa preguiçosa. Ela não quer gastar muita energia mental para conhecer a verdade. Por isso ela forma a sua opinião, a opinião que ela acha a correta, mas nada há para se apoiar no seu ponto de vista. Há pessoas que têm preguiça de pensar, há pessoas que têm preguiça de conversar, há pessoas que têm preguiça de pesquisar, há pessoas, queridos, que creem no senso comum com muita facilidade. A despeito de vermos na era digital, e você, qualquer palavra que você digite no Google, você tem um amontoado de artigos, de pesquisas. Há pessoas que ainda preferem viver na ignorância. Você sabia disso? Há pessoas que têm preguiça de correr atrás de conhecimento. Há pessoas que têm preguiça de correr atrás de instrução. E por isso, substituem o seu preconceito com esse sentimento de desleixo, com essa incapacidade
capacidade de ouvir atentamente a voz do outro. Em último lugar, por que algumas pessoas respondem antes de ouvir? Porque confiam demais nos seus próprios sentimentos. São pessoas que olham para dentro de si e se preocupam mais com aquilo que sentem do que com os fatos e com aquilo que de fato realmente aconteceu. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu tenho uma intuição? Cuidado, querido. A intuição muitas vezes pode ser um engano no nosso coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E de fato Deus nos deu essa capacidade de intuir de acordo com os nossos conhecimentos prévios, para que possamos ser cautelosos. Mas a intuição nunca deve ser legitimada como uma verdade, a não ser que você possa provar a sua intuição. Não leve a sua intuição como uma certeza no diálogo ou no confronto com alguém. Provérbios capítulo 18, versículo 13, a Bíblia diz que quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Quantas vezes, queridos, nós falamos com base na nossa intuição, sem ouvir o outro, sem avaliar a situação, sem verificar se o nosso ponto de vista sobre determinado assunto de fato é coerente e de fato é verdadeiro? Eu pergunto para você que está aqui nesta noite: como tem sido a sua comunicação familiar? Você tem falado com sabedoria? A Bíblia diz que aquele que fala depois de ouvir, ele terá menos propensão em errar. Tiago, capítulo versículo 19, ele diz: meus irmãos, sabeis estas coisas, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pastor, por que muitas pessoas iram com facilidade? Primeiro, porque não são prontos para ouvir. Segundo, porque não são tardios para falar. E se nós quebramos essa ordem, logicamente nós teremos pessoas irritadas, pessoas que serão iradas com muita facilidade. Você conhece pessoas que têm nervo à flor da pele? Pessoas que não levam os desafios para casa? Pessoas que respondem de pronto? Pessoas onde a filosofia do bateu levou sempre tem imperado? São pessoas que não usam este princípio. Acho interessante o que diz a palavra de Deus: seja pronto para ouvir e tardio para falar. Ou seja, pense um pouco mais, conte até 3, certifique-se de que aquilo que o outro falou é de fato o que você entendeu. Quantas vezes, queridos, nós, com o nosso cônjuge, respondemos algo de pronto e de repente o outro diz: não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu estava querendo expressar. Deixe-me ser mais claro com você. Por isso que é sábio na nossa comunicação, todas as vezes que formos falar com alguém, que formos dar continuidade a qualquer tipo de diálogo, principalmente se for um diálogo tenso, onde há um ambiente de discussão de um ponto, onde nós estamos resolvendo alguns tipos de problemas, eu preciso que você ouça o outro com muita atenção, que você pergunte, que você se certifique se de fato aquilo que você tem ouvido corresponde com aquilo que o outro está falando. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela nos ensina, o livro de Provérbios, que a nossa comunicação,
ela precisa ser controlada. Tiago capítulo 3, versículo 6. Eu quero concluir lendo este texto da palavra de Deus. Tiago é tido como um livro muito prático para a vida cristã. Os seus ensinamentos falam de uma forma muito profunda ao nosso coração. E no capítulo 3, no versículo 6, quando ele vai falar sobre a língua, ele diz: ora, a língua é como fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo, e ela contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A Bíblia diz, queridos, que a nossa língua, ela pode colocar toda a nossa existência em comprometimento. A Bíblia diz que da nossa língua vem o poder da vida e o poder da morte. Por isso é tão imprescindível que você seja sábio ao se comunicar no seu ambiente familiar. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei, querido, qual é a luta que você tem enfrentado na sua casa, no seu ambiente de trabalho, com as pessoas que convivem com você. Mas uma coisa eu sei, queridos, que a comunicação, quando ela acontece de forma bíblica e de forma eficiente, ela nos ajuda a resolver grandes partes dos nossos problemas. Muitas famílias não seriam dilaceradas se a comunicação fosse eficiente. Muitos filhos não se desviariam das palavras do Evangelho se a comunicação do lar fosse eficiente. Muitos pais não seriam pegos de surpresa por coisa que os seus filhos fizeram escondidos, se a comunicação dentro do lar fosse algo eficiente. Deixa eu dizer uma coisa para você: não há outro caminho para sermos bem-sucedidos dentro do nosso lar. A comunicação, queridos, ela se faz algo imprescindível na vida daqueles que querem viver debaixo do espírito de sabedoria. E a minha oração é que você possa sair deste culto hoje à noite realmente colocando o seu coração na presença de Deus. Falar aquilo que é certo na hora certa. Falar quando de fato você deve falar. E ficar calado quando de fato você deve manter silêncio. Falar o que é certo com o tom de voz correto. E ficar em silêncio quando realmente você percebe que a sua fala está impedindo o Espírito Santo de Deus de agir no seu lar. A Bíblia diz, queridos, em Colossenses capítulo 4, versículo 6, que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Que Deus abençoe o seu coração e que nesta série de reflexões você possa pensar: como eu tenho usado a minha língua? Como tem sido a minha comunicação familiar no ambiente de trabalho? Será que eu tenho sido uma pessoa sábia? Será que eu tenho de fato dado ouvido ao Espírito Santo de Deus? Será que a minha comunicação tem gerado vida e edificação no coração das pessoas? Ou será que eu tenho sido um instrumento de divisão, de separação, de ferida, de guerra? Se coloque de pé. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Talvez você está passando uma luta no seu ambiente familiar, justamente por causa da má comunicação. Eu sei que isso não depende só de você. A comunicação é uma via de mão dupla. Ela é tão importante na vida daquele que fala, mas também na vida daquele que ouve.
familiar tenha entrado no descontrole, uma situação da qual você não vê mais uma saída. E eu quero orar por você nesta noite. Quero convidar você a se colocar de pé e fechar os teus olhos. Enquanto a nossa equipe de louvor adora a Deus com mais esta canção, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Depois nós vamos orar, entregando as nossas vidas, entregando as nossas famílias no altar do Senhor. Feche os teus olhos, querido. Coloque a sua vida diante de Deus. Se você está passando por alguma luta, se você está passando por alguma dificuldade no seu ambiente familiar, no que diz respeito à comunicação, se está faltando dentro da sua casa o espírito de amor, o espírito de cumplicidade, se a comunicação dentro do seu lar tem sido prejudicada e você já não consegue ver
mais uma saída, e você tem se esforçado, você tem feito a sua parte, e parece que não há nenhuma solução, não há uma luz no final de tudo. Eu quero orar com você, eu quero colocar a sua vida, a sua casa, a situação que você está vivendo na presença de Deus nesta noite. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque a Tua palavra é viva, e a Tua palavra nos instrui, e nos ensina como que nós devemos usar a nossa comunicação. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, e a Tua palavra é luz para o nosso caminho. O Senhor nos ensina este princípio de sabedoria, e esta forma coerente pela qual nós devemos usar a nossa língua, para que sejamos pessoas boas comunicadoras, pessoas que sejam instrumentos do Teu Espírito Santo, para que não a nossa carne venha falar, para que não o nosso eu venha operar, mas que o Teu Espírito venha fluir através de cada um de nós. Por isso, Deus, nós colocamos cada vida, e colocamos, Pai, cada família que está aqui representada diante do trono da graça do Senhor. Aqueles, Pai, que estão orando, que não sabem mais o que fazer no seu ambiente familiar, aqueles que estão enfrentando dificuldade na comunicação, aqueles que estão enfrentando um ambiente de intriga, de discussão, um ambiente de discórdia, aonde as palavras ofensivas é quem tem reinado, aonde muitas vezes o silêncio duro é quem tem ornamentado os corações. Pai, que em nome de Jesus o Senhor estenda a Tua mão de graça sobre este lar. Pai, quebra toda barreira. Pai, que a comunicação possa fluir pelo poder do Espírito Santo do Senhor na vida desses Teus servos. Pai, quantas pessoas que às vezes têm sido motivo de chacota, motivo de desprezo no seu ambiente familiar, pessoas das quais as suas palavras não têm sido levadas a sério. Pai, em nome de Jesus, derrama da Tua graça sobre este lar, que cada palavra seja realmente pensada, e que as palavras sejam frutos de vidas que sejam conduzidas pelo Espírito Santo do Senhor. Pai, livra-nos de falarmos estribados do nosso próprio entendimento. Livra-nos, ó Deus, de falarmos montados na nossa ira, montados, ó Deus, muitas vezes na nossa arrogância, no nosso orgulho, na nossa impaciência, na nossa parcialidade, e muitas vezes na confiança que nós temos precipitada nos nossos próprios sentimentos. Ah, Deus, sonda o nosso coração e dá-nos, ó Deus, esse espírito de sabedoria, esse espírito que é capaz de ouvir o outro e de perceber com coerência, com assertividade aquilo que o outro tem para nos dizer. Consagra, Pai, cada vida que está aqui, consagra cada família no Teu altar, e que a comunicação dos cônjuges, que a comunicação dos pais para com seus filhos possa realmente crescer à luz dos princípios que estão descritos na palavra do Senhor. Dá-nos, ó Deus, esse entendimento, dá-nos, ó Deus, essa vontade de sintonizarmos as nossas vidas, de alinharmos com a nossa fala à luz dos princípios da palavra do Senhor. Assim nós oramos a Ti, entregamos cada vida, entregamos cada família no Seu trono de graça. Abençoa-nos, Pai, dá-nos o restante de semana realmente de vitórias e de alegrias na Tua presença. É o que nós Te pedimos, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos chegando ao final deste culto. Eu quero mais uma vez louvar a Deus pela sua vida, você que esteve conosco neste tempo, bem como você que nos acompanhou
através das redes sociais. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua casa, que você fique na paz, em nome do nosso Senhor Jesus. Oração silenciosa.